Olá, vamos lá para o nosso devocional número 3. Hoje a gente tem um tema que vai alcançar bastante gente, eu tenho certeza. E eu tenho uma história, eu tenho uma experiência bem recente para dividir com vocês. Então vamos lá. Hoje o nosso devocional ele fala sobre esperança e também sobre ansiedade. Eu vou ler o devocional de hoje para você e logo após eu vou trazer os meus rabiscos aqui. Vamos lá? Coloque suas expectativas nele. Então, aqui tem a passagem de Salmos 33:20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Você tem esperança? Quando acorda todas as manhãs, você se levanta de sua cama motivado por um propósito que arde em seu coração? Ou está apenas sobrevivendo e diariamente correndo de modo desenfreado, preso a uma vida vazia de esperança? A palavra de Deus nos encoraja a ter esperança. Em Eclesiastes 9:4, Salomão afirma que um cão vivo é mais valioso do que um leão morto. Ao refletir sobre o sentido desse versículo, podemos concluir que, com a esperança, até os mais humildes planos e projetos são muito mais valiosos e possíveis de serem alcançados do que os planos elaborados por pessoas com grande potencial e recursos, mas sem esperança. Para estes, a batalha já está perdida muito antes de começar. O Senhor quer e tem planos de esperança para a sua vida. Entretanto, existem pessoas que vivem sem confiança e viver desalentado é um fardo muito pesado. Decida pensar com esperança, porque a fé também exige um exercício de reflexão e esforço da mente para revelar e transformar o que há dentro de você. Hoje mesmo o Senhor está lhe dando a oportunidade de ter uma vida renovada e ser restaurado. Não deixe essa valiosa oportunidade escapar por entre os dedos. Não termine o seu dia sem crer nesta palavra e receber o seu renovo. Porque hoje é o dia de esperança na sua vida e essa esperança irá renovar as suas forças e aquecer o seu coração. Não desista de acreditar. E aqui está escrito o seguinte: o início da ansiedade é o fim da fé. A leitura bíblica é o Salmos 9, tá? E a palavra-chave é esperança. Apesar da leitura bíblica estar aqui indicando o Salmos 9, porque eu entendi que essa leitura bíblica é uma forma da gente ir lendo a Bíblia. Opa! Caiu o celular aqui, hein? A gente vem assim, a gente acorda, a gente vem despenteada, o negócio não funciona, mas a gente vem, né? Então vamos lá. Eu entendi que essa leitura bíblica é uma forma da gente ir lendo a Bíblia no decorrer do ano, né? Que o devocional ele é para o ano inteiro. E nem sempre vai ter relação com o tema do dia. Essa foi uma percepção minha, tá? A leitura bíblica é Salmos 9, mas eu quero te dar, entrando nessa questão, esperança, ansiedade, eu trouxe aqui outros pontos que eu quero que você leia na sua Bíblia depois com calma, tá? É, Eclesiastes, que é citado aqui, ó, ele citou Eclesiastes 9:4, né? Onde Salomão afirma que um cão vivo é mais valioso do que um leão morto. Eclesiastes, gente, é muito interessante de ler, porque eu li Eclesiastes todo e eu fiquei, gente, eu não sabia que tinha sido Salomão, tudo indica que foi Salomão, na verdade, né? E o Salomão foi o homem mais rico de toda a história e o mais sábio, né? E eu falei, como que pode Salomão ter escrito Provérbios, que é um manual de vida? Gente, leia Provérbios. Provérbios são 31 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia. Você vai passar o mês inteiro lendo. É um manual de vida, de vida. E logo em seguida vem Eclesiastes, e quando eu li, e aí eu fiquei, gente, não pode ter sido a mesma pessoa. Dá a impressão que a pessoa que escreveu, que tudo indica que foi Salomão, estava assim, com depressão ou com crise de ansiedade, com crise existencial. Por quê? Eu notei aqui que é uma reflexão eclesiástica, é uma reflexão sobre o sentido da vida, sobre a futilidade da riqueza e do poder. Então, assim, mas vale muito a pena ler, vale muito a pena. Todo mundo falava de Eclesiastes, eu falei, vou ler Eclesiastes, tá? Então, como aqui ele citou Eclesiastes 9, inclusive na minha bio do Instagram, tá lá um versículo de Eclesiastes, depois vocês podem olhar. Então, eu fiquei pensando, se o cara mais sábio, se o cara mais rico da história também passou por um momento, né, de ansiedade, de crise existencial, seja lá o que for, o que foi quando ele escreveu Eclesiastes, quem sou eu na fila do pão? E o que eu admiro muito na Bíblia é o seguinte, ela não mascara
as coisas ruins que a gente vive como ser humano comum, né? Então, assim, tem vários personagens, várias pessoas da Bíblia ali importantes, pessoas que ouviam a voz de Deus e que tiveram momentos de medo, de ansiedade, de tudo. Então, é comum se aconteceu isso com pessoas que viram coisas que a gente não viu, que a gente não vê, que a gente acredita porque está escrito, e eles viram. A gente vê como se fosse um quadro pintado, né? A história que tá aqui, eu acredito em toda a Bíblia. Não tem como tirar as partes que me agradam e descartar o restante. Mas eles viram, a gente acredita sem ver, a gente acredita porque tá escrito. E mesmo assim eles tiveram momentos de murmuração. Gente, o povo lá no deserto, eles viram cair maná do céu. Eles viram abrir o mar vermelho para eles atravessarem, e mesmo assim o povo murmurava, reclamava, tudo, gente, tudo. Então eu falei, gente, se eu vejo o mar abrir na minha frente, eu nunca mais. Enfim, então o que eu quero trazer para hoje, vamos voltar aqui, senão a gente se perde, né? Eu. O que eu vim trazer para você hoje, diante de tudo que eu li aqui e diante de esperança e ansiedade, tudo junto e misturado? É, recentemente eu cuidei muito da minha vida espiritual, eu estou sendo cuidada por uma pessoa, eu pedi ajuda, na verdade eu chamo de terapia porque é uma conversa, é um cuidado, mas voltado sempre para minha área espiritual. E estava tudo fluindo, tudo certo. E assim, eu tenho um negócio em meu coração onde eu tenho que tomar um medicamento pro resto da minha vida. E qualquer coisa que eu sinta, né, agora falando da minha saúde física, eu já acho que é do coração. E recentemente, eu tô falando recentemente, coisa de 15 dias para trás, eu tava muito ansiosa. Ansiosa por projetos, por coisas que eu quero fazer e eu não sei se o momento é agora, por coisas que eu espero conquistar na vida e eu não sei se é pra mim, se é da vontade de Deus, e aí isso tudo vai mexendo com a gente, por coisas que eu não vejo acontecer e eu espero muito que aconteça, enfim. E eu passei mal, assim, eu senti meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu achei que eu fosse, sinceramente, achei que eu estivesse tendo um treco, e de fato eu estava. E, e como eu tenho essa questão do coração, eu falei, não, é o meu coração. Será que eu não tô tomando remédio direito e alguma coisa? E eu fui pro cardiologista. E chegando lá, meu exame clínico, né, perfeito, eletro e tudo do coração e todo o resto. Meus exames, tá tudo perfeito, perfeito. Não tem nada a ver com o meu coração. E o médico, ele simplesmente falou que o que você teve foi uma crise de ansiedade. E isso não entrava na minha cabeça, porque eu falei, não, eu sei lidar com isso. Assim como na pandemia eu lidei, e eu falei, não vou tomar remédio e tudo mais. Na pandemia eu cheguei a tomar um remédio para ansiedade, mas logo me dei alta, eu mesmo me dei aquele preconceito de eu não vou tomar esse remédio, que eu não vou ficar dependente, e eu dou conta de mim mesma. Só que dessa vez eu resolvi entregar nas mãos de Deus. E eu li três passagens na Bíblia e eu quero dividir com vocês hoje, tá? Em Filipenses 4, 6 e 7, fala assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você já viu, com certeza aí, você já ouviu muitas pessoas, né, do meio gospel. Gente, meio gospel, para quem não me conhece no Instagram, é uma forma que não é deboche, é uma forma que eu uso para falar com as minhas seguidoras e tornar alguns assuntos mais leves, tá? Então, provavelmente vocês já ouviram falar, ou até mesmo eu falar, que quando você tá ali com Jesus, né, tendo um relacionamento, não é que você vai deixar de ter os seus problemas, pelo contrário, vai ter ocasião que vai vir problema assim forte. Quando eu aceitei Jesus, que eu decidi me batizar, foi o pior ano da minha vida em relação ao financeiro. Graças a Deus a saúde de ninguém foi tocada, mas a minha casa, né, foi tocada pela área financeira. E foi o melhor ano da minha vida e eu já testemunhei sobre isso, onde a gente comprou uma casa, onde a gente tinha harmonia e é exatamente isso, excede todo entendimento. Não tem como entender que você está num período apertado, que você não sabe como vai honrar algumas dívidas e você está com paz naquilo dali porque você entregou e você sabe que Deus não vai deixar você passar por apuros, Ele vai prover, enfim. É exatamente isso quando a gente escuta alguém do meio gospel falar, não, é uma paz que excede todo entendimento. E é verdade, não é clichê. E isso está em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 também, tá aqui, ó. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará.
Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Entreguem todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Quando eu li isso aqui, agora recentemente, eu falei: cuida, Mônica, do que é espiritual, mas não negligencie o que é físico. Se você precisa agora, nesse momento, tomar uma medicação que vai te ajudar a não ter essas crises, porque é horrível, uma sensação de que você vai realmente ter um treco e não vai dar tempo de você chegar no hospital. E assim, novamente, como eu tenho essa questão do coração, eu já ligo uma coisa na outra e eu falo, agora eu tô infartando, eu não sei como é que é infartar, eu não sei. E meu pai faleceu com 50 anos exatamente de um infarto novo, gente, novo, eu tenho 41, né? Então, assim, eu dessa vez eu resolvi cuidar do meu espiritual, mas deixar todo o preconceito de lado e cuidar do físico. Hoje eu tenho Deus me deu a oportunidade, a bênção de ter um médico para cuidar de mim, poder fazer os exames que eu preciso fazer, independente do valor que seja. Então, eu não posso jogar isso no lixo simplesmente por achar que eu dou conta de mim mesma. Eu preciso cuidar da minha saúde física e mental. A física tá perfeita. Meus exames não deram alteração em nada, mas nada explicava o que eu senti, a ponto de ter que ir para o médico. Então eu tenho que confiar na palavra do médico. Você teve uma crise de ansiedade, vamos cuidar disso. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, diante desse devocional, onde fala: você tem esperança? Fala sobre esperança, sobre entregar as nossas ansiedades a Deus, confiar. Não é fácil. Não é fácil, não é uma chave que vira. E para finalizar aqui a questão das passagens, eu anotei, eu quero que você. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só o final. Eu quero que você leia em Mateus 6, do 25 ao 27, onde fala, eu amo essa passagem, onde fala sobre a gente ser mais valioso do que os pássaros. Então ali, você vai ler lá, né? Se Deus cuida, né, dos pássaros, eu não vou lembrar aqui agora, né, gente? Mas é uma passagem bem conhecida. Que dirá nós? Aí no final dessa passagem, que eu quero muito que você leia aí, eu vou deixar também um aplicativo para você baixar. Qual de vocês, fala assim, ó, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Gente, anota, eu vou repetir aqui essas 3 passagens. E toda vez que você estiver aí angustiada, preocupada, ansiosa, você leia Filipenses 4, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. E Mateus, capítulo 6, do 25 ao 27, que vai falar sobre os pássaros, sobre enfim, acho que essa passagem fala dos lírios do campo, acho que é isso, não sei. Não esqueçam que eu sou uma bebê na fé, tá? Mas é uma passagem muito importante para esse momento, que foi importante na minha vida, essas 3 passagens. Então, vamos cuidar. A gente precisa, aqui tá escrito assim, ó. Você tem esperança? Quando você acorda todas as manhãs, você se levanta da sua cama motivada por um propósito que arde em seu coração, ou você está apenas sobrevivendo? Isso é terrível, gente. Você acordar de manhã para sobreviver é terrível diante de uma vida que Deus deu pra gente viver, pra gente fazer acontecer. E eu já passei por isso. Eu contei lá que quando eu vim um pouquinho, dias antes de eu ter essa crise mais forte, eu voltei do Rio de Janeiro e como as crianças ficaram no Rio de Janeiro, eu vim, né, com os projetos. Nossa, eu vou dar conta de tudo porque eu vou estar sozinha em casa, eu vou ter 24 horas literalmente para fazer tudo. E eu fiquei 4 dias prostrada e eu não entendia. Eu não estava cansada porque eu não tinha feito nada fisicamente para estar cansada. Eu não estava cansada mentalmente porque eu estava vindo de um Natal, né, Ano Novo, que é só festa. E eu não conseguia, eu fiquei 4 dias prostrada. Eu relatei isso lá no meu Instagram. Já era o início ali da crise e eu não sabia. Eu estava prostrada, eu dormia a tarde inteira, eu não tinha ânimo, eu não tinha força. Eu falava: o que está acontecendo comigo? Eu não apareci em lugar nenhum, não apareci no Instagram. Eu simplesmente me isolei. Me isolei sem entender, porque eu falei: gente, eu tenho aqui um monte de coisa para fazer, por que eu não consigo? Então, assim, é terrível. Eu acordava de manhã e falava: nossa, muita coisa para fazer, mas hoje eu não vou fazer nada. É horrível, gente. Isso não é vida, tá? E a gente tem que buscar sair desse lugar. É a gente que tem que sair buscar ajuda para sair desse lugar. E também tem uma outra coisa aqui que eu achei importante no devocional. Deixa eu só achar, gente, que eu tô sem óculos, né? Eu tinha que ter grifado. É que hoje é domingo, eu vou terminar isso aqui e vou pro culto. Então eu fiz meio que na correria, tá? Gente, olha aqui, ó. Decida pensar com esperança, porque a fé
Olha isso aqui, ó. A fé também exige um exercício de reflexão e esforço da mente para revelar e transformar o que há dentro de você. A gente pega isso aqui e decida pensar com esperança, porque a fé também exige um exercício de reflexão e esforço da mente. Gente, não é uma chave que vira, é um exercício. A gente vai pra academia, não, a gente não entra na academia hoje e amanhã os músculos aparecem, a gordura sai. É um processo. Então a gente tem que exercitar. Você que já tá aqui no devocional, isso é um exercício. Mônica, mas eu não tenho a sua fé. Não pense que eu tenha a maior. Tem dia que tá. Falei, Senhor, aumenta a minha fé, porque tá difícil. Aumenta a minha fé. É pedir mesmo, se humilhar, se humilhar. E aqui no versículo onde eu coloquei pra vocês de Filipenses, ó, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo do que você precisa e principalmente agradecendo por tudo que ele já fez. Gente, gratidão é uma coisa que realmente faz diferença na nossa vida. Olhar para trás. Eu sempre falo isso com as meninas lá no Instagram. Tá difícil hoje? Se tu olhar para frente ou se tu olhar para hoje, vai ficar mais difícil, porque olhando para hoje a gente lida com a situação ali que tá ruim. Olhando para frente a gente vê coisas que a gente quer ter e a gente não tem. Então a melhor coisa que existe pra gente lidar com as situações difíceis é olhar para trás. Nem que seja uma coisa, você vai encontrar uma situação diferente da sua situação de hoje. Eu quando tô assim, nossa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu quero ter isso, eu olho para trás. Falei, não, Senhor, me perdoa, eu só tenho motivo para agradecer. Eu só posso agradecer, agradecer e agradecer. Então, assim, gente, anotem essas três passagens e busquem exercitar a mente de vocês. E se for espiritual, cuida do espiritual. Mas se for da sua mente, se for do seu físico, não negligencie isso, como eu vinha fazendo, porque a gente tem que cuidar de todas as áreas, mente, corpo e espírito, tá? O início da ansiedade é o fim da fé, é o que está escrito aqui. Ansiedade e depressão e tudo mais, a gente tem que tratar e a gente não pode achar que tudo Deus tem que fazer. Deus faz, mas Deus capacita pessoas, novamente eu falando de pessoas, né? Deus capacita pessoas para que possam nos ajudar. Ele capacitou médicos. Se a gente está com uma dor, vamos lá, se a gente tá com uma dor de dente, a gente não vai na igreja por causa de uma dor de dente, a gente vai no dentista, né? Então, se você tá aí muito tempo, né, na fé, ou se você é nova como eu, saiba separar, porque nem tudo a gente vai resolver na igreja. Tem coisa que a gente vai precisar pedir ajuda em outra área. Então, que você possa aí lidar com esse momento difícil que você está passando, acreditando que Deus é Deus, Ele está no controle de todas as coisas e Ele jamais, jamais vai dar algo que a gente não possa suportar. Eu acredito nisso. E é chorando, orando e caminhando, tá? Ninguém disse que a vida seria perfeita. Jesus já tinha alertado a gente que no mundo tereis aflições. E às vezes a gente tem mais período de aflição do que de bonança. Mas a gente tem que acreditar que Deus está no controle de tudo e Ele não vai deixar nem por um segundo de estar ali do nosso lado cuidando, tá? E quando você estiver nesse momento que você vai chorar, que você vai se sentir fraca, que você vai se sentir sem fé, creia que esse momento faz parte, mas mesmo chorando, mesmo ali com a sua fé capingando, nunca deixe de entregar para Deus, pedir para Deus. Às vezes a nossa oração mais potente é aquela que tem até uma foto que eu já vi na internet, né? Que vem assim, querido Deus, e o resto é lágrimas, né? Então eu acho que às vezes a oração mais potente é essa, onde a gente não consegue falar nada. A gente só ajoelha, ou senta, ou debruça e só chora, porque Deus conhece todo o nosso pensamento, conhece todas as nossas necessidades e é isso que vai dar esperança, já que o tema de hoje é esperança, já que é isso que vai dar esperança pra gente lidar com esses dias ruins, porque a gente tem que acreditar que vai passar. E quando passar, a gente vai entender que a gente saiu daquilo dali muito mais forte e algum aprendizado a gente tirou daquilo dali. Eu digo que tudo que eu aprendi na minha vida, eu não aprendi com uma mão na minha cabeça. Eu não aprendi com pessoas passando mão na minha cabeça. Eu aprendi chorando. Chorando. E nem sempre eu tinha esse entendimento de chorar, orar e caminhar. Muitas das vezes eu fiquei paralisada, mas Deus é tão fiel, Deus é tão maravilhoso, Deus é o nosso Pai, que Ele mesmo, sem eu fazer a minha parte, Ele me pegou no colo e hoje eu tô aqui falando do nome dEle. Então que você possa ter força, fé e que você possa exercitar todos os dias da sua vida, ainda que chorando, ainda que duvidando da sua fé,
que você possa sempre entregar para Deus e que você possa ver essa fase passar, porque tudo passa. Período de alegria passa, período de felicidade passa, porque coisas ruins não vai passar, né? E que você possa sair fortalecida desse momento que você está vivendo. E se no seu caso, né, você perceber assim como eu não percebi, tá? Eu só procurei ajuda médica porque eu achei que era algo com o meu coração, já que eu já tenho um problema. Mas se você achar que é qualquer coisa física, procure o médico, tá? Procure o médico, mas não deixe o seu lado espiritual, o seu relacionamento com Deus. Os dois caminham juntos e no final dá tudo certo, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês. Até a próxima.